Saudações, meus amigos e minhas amigas. Queria fazer alguns comentários em relação a um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo e que está gerando muita polêmica. O título do artigo é Racismo de Negros contra Brancos ganha força com o identitarismo. Olha só, eu vou fazer uma análise técnica e científica do artigo, mas o que causa muita indignação, por que não dizer, é um artigo com tamanhas fraudes, com tamanho déficit no caráter técnico, ter espaço no jornal como a Folha de São Paulo. Em primeiro lugar, ele coloca no título identitarismo e só vai falar nos 3 últimos parágrafos do identitarismo. Passa aí quase 50 parágrafos falando das violências pontuais, de negros contra brancos fora do Brasil. E isso sem contar em conceitos básicos. Se o autor tivesse cuidado, pelo menos, de procurar conceitos básicos de racismo e de discriminação racial, não estaria cometendo esse tipo de barbaridade, escrevendo esse tipo de barbaridade. Olha só, no dia 11 de janeiro de 2022, foi publicado no Diário Oficial da União a Convenção Interamericana contra o Racismo. Ela foi incorporada no Brasil com status de emenda constitucional. Ela traz o conceito de racismo que não tem nada a ver com essas violências pontuais. Veja, o que ele cita ali no artigo são crimes baseados em critérios raciais. Crimes pontuais de negros contra brancos fora do Brasil. Fora do Brasil. Se ele ao menos tivesse cuidado de ler o que hoje é norma constitucional, está lá na Convenção, que diz que racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre características fenótipicas ou genótipicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. Então veja, racismo não tem nada a ver com o que ele falou. Se ele tivesse também o cuidado de ler os conceitos como discriminação racial indireta, que hoje é norma constitucional, que está lá na Convenção, ele não escreveria isso. Aliás, eu acho que ele leu, mas ele teve a audácia de escrever, esses critérios raciais no Brasil simplesmente para provocar os efeitos políticos que ele está objetivando provocar. Então, o que me deixa muito preocupado com a publicação deste artigo é que, primeiro, a Folha de São Paulo dá espaço a uma situação dessa, com inúmeras fraudes de conceitos, inclusive de racismo, e as consequências. E os cabeças vazias que estão lendo esse artigo, acreditando que aquilo ali é verdade, tentando passar a ideia para a população de que existe um racismo reverso de brancos, aliás, de negros contra brancos em nosso país. O racismo que existe no Brasil é o racismo estrutural. Esse é o que precisa ser combatido. É o racismo que foi cultivado ao longo da história do Brasil através de violências muito grandes contra a população negra e as minorias sociais que refletem hoje na sociedade. Então, discursos que dizem que o Brasil é um país justo, que dizem que o Brasil não tem racismo, é também bandeira racista, que precisa ser combatida e não com espaços em jornais como a Folha de São Paulo. E principalmente com fraudes nos conceitos básicos acerca do racismo. Crimes com base em critérios raciais é uma coisa, racismo é outra. O racismo hoje no Brasil está o racismo ele é estrutural, está na base da nossa sociedade e provoca todas essas disparidades e a violência contra a população negra. Então, quer dizer, essa publicação desse artigo na Folha de São Paulo é para causar extrema preocupação e ter reação por parte de quem pensa aqui dentro do Brasil. Porque as consequências disso podem ser graves, principalmente nesse ano de eleição. Neste ano de eleição. Então fica aqui a minha indignação e a minha reflexão. Um abraço.